Galera, Jorge André aqui. Hoje vamos falar do filme A Própria Carne, terror independente aí nacional, dirigido pelo Ian SBF, e eu tive a oportunidade de entrevistar o diretor e um dos produtores, o Dave Passos, e o Ian também é um dos produtores. Vou colocar no fim desse vídeo aqui a entrevista, já tá nas nossas redes também do Instagram, segue lá. Vamos falar um pouquinho desse terror aí independente do Jovem Nerd, que tá dando o que falar, com um elenco sensacional e uma história bem interessante no terror psicológico, bem envolvente. Vamos lá. 3 soldados desertores da Guerra do Paraguai encontram uma casa isolada na fronteira, habitada por um fazendeiro e uma jovem. O que parecia ser um refúgio se transforma em um pesadelo quando eles descobrem que o local esconde segredos. Bom, primeiro é muito interessante falar que o cinema nacional está abrindo leque aí para diversos gêneros, principalmente o terror, que é um gênero tão querido de uma maneira geral, né? A gente é acostumado com muitas comédias no cinema nacional, só que principalmente do tempo para cá o cinema nacional tem mostrado grandes tesouros, sempre foi uma vertente de cinema incrível desde sempre, só que agora a gente está tendo muitas produções fora assim a nível comercial, que foge um pouco dessas comédias que a gente está acostumado, e o terror é muito bem-vindo, e aqui a gente tem um filme independente, mas um filme que é um projeto muito especial para todos os envolvidos ali. O que eu achei interessante logo de cara é justamente trazer à tona esse tema histórico da Guerra do Paraguai para um terror, que é um tema assim, que não é muito discutido, é um tema histórico assim, muito importante para o Brasil, só que é um tema que não é muito discutido em produções. Então assim, você trazer esse tema para um filme de terror acabou tornando muito interessante, chamou muito a minha atenção também. E na verdade, assim, o filme aqui, ele aborda, ele não chega a aprofundar muito nesse período histórico, assim, ele tem o fundo de pano, onde a ambientação que a história se passa, só que o foco aqui é sim um terror psicológico, quando esses 3 soldados chegam nessa fazenda aí, e eles são recebidos pelo maravilhoso ator Luiz Carlos, o Percy, que é um ator que é super conhecido e super premiado também aí nas dublagens, e que ele tá sensacional. Eu acho que ele tem um protagonismo muito forte aqui, ele é um cara totalmente misterioso, totalmente bizarro, assim, meio asqueroso, sabe? E ele tem uma voz tão forte, assim, tão potente. A parte técnica aqui do filme, maquiagem, figurino, trilha sonora, estética, tudo realmente está muito bem feito, muito bem produzido, não perde nada ali para produções que a gente está acostumado a ver do gênero. Inclusive, até quando eu participei da cabine de imprensa, ou da estreia oficial, aqui em Brasília, muita gente comentou que esse filme, se ele fosse de repente filmado lá fora, ele poderia com certeza ter o selo A24, que eu achei muito interessante, porque é super caprichado e remete mesmo se fosse uma coisa, sei lá de fora mesmo. Então a trama começa de fato quando esses 3 desertores chegam nessa fazenda muito misteriosa. Um deles está ferido. Os 3 são interpretados pelo Jorge Guerreiro, o Jorge Salma e o Pierre Baitelli, e eles chegam ali, são 3 soldados procurando abrigo e com o plano de sair no dia seguinte para seguir rumo. E aí o personagem do Jorge Guerreiro tá ferido, e eles conhecem ali o personagem do Luiz Carlos e a personagem da Jade Mascarenhas, que é uma garota que vive com esse fazendeiro ali, com Percy, super misteriosa também. E ele fala da questão da perna, né, que ele tá com a perna ferida, o personagem do Jorge Guerreiro, que ele teria que cuidar, e eles ficam ali naquela fazenda. Aí no outro dia acontece várias coisas super estranhas também, eles não conseguem sair, e aí a trama se fecha ali, né, nessa ambientação super claustrofóbica, e deixa o espectador muito tenso também. Então o suspense aqui funciona bem. Eu acho que a gente consegue embarcar ali na história junto com os personagens. A gente quer tentar entender o que é esse mistério, o que acontece nessa fazenda. Um dos personagens tem visões também ali da ambientação. E o terror também aqui é muito presente nas cenas gore que existe. É um filme bem pesado, esteticamente falando assim. Existe muita cena de mutilação, existe muito sangue, existe o terror gore aqui bem presente na produção. O filme ele carrega esse tom de terror psicológico. Ele tem uma pegada Lovecraft também, dessa coisa do terror cósmico, né? A partir do desenvolvimento ali do final, do meio pro final, a gente vai conseguindo entender melhor ali o que de fato aconteceu, o que acontece. E ele discute também a questão da ética e da convicção ali dos personagens a partir desse momento histórico da guerra, quando acontecem situações que colocam em xeque o que deve ser feito para poder sair dessa fazenda e o que não deve, a partir da visão de cada personagem ali.
assistir. O elenco sensacional, como eu falei pra vocês. O destaque aqui, como eu falei, pro Luiz Carlos e também pro Jorge Guerreiro, que tá sensacional aqui. Todo o elenco tá muito bom, mas esses dois, eles têm realmente um protagonismo forte. O personagem do Jorge também, porque os sonhos que ele tem são muito enigmáticos e acaba atiçando também ali o espectador a tentar entender o que de fato aquele sonho pode representar ali pra trama. Lembrando que o filme ele também vai ganhar uma HQ, uma história em quadrinhos, né, baseada na história dos personagens, onde vai poder aprofundar mais também os personagens ali, a história. Então é muito interessante, fiquem ligados nas redes sociais ali deles para saber questão de lançamento, tudo. E o desfecho acaba sendo um pouco dúbio, assim, na sessão que eu fui, muita gente amou, muita gente odiou. Eu acho que o finalzinho poderia ter mudado uma questão ali, mas eu não vou dar spoiler para vocês, né? O filme ele estreia dia 30 de outubro em circuito nacional. Ele foi exibido no Festival do Rio. Os diretores, né, os produtores estão passando por vários lugares ali para mostrar, para exibir o filme, né, para mostrar para as pessoas ali, para a galera de cinema. Então, mas a estreia dele acontece mesmo dia 30. Então, não vou dar spoiler aqui para vocês terem o prazer de assistir ali e tirar suas próprias conclusões. Mas é um filme assim que trabalha muito essa questão do terror de uma maneira bem angustiante, de uma maneira bem complexa ali, de uma maneira bem sufocante, que deixa realmente a gente muito apreensivo. Então é isso, galera. A Própria Carne estreia dia 30, como eu falei pra vocês. É um filme assim que vale a pena assistir por tudo isso que eu falei. É um filme que ele realmente está muito bem feito, muito bem produzido, muito bem atuado, muito bem dirigido. Fica agora com a entrevista que eu fiz, algumas perguntinhas que eu fiz para o Ian, o diretor, e para o Dave, que é um dos produtores ali também, para saber mais um pouquinho da história. E é isso. Se você assistiu, eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários que eu respondo tudo. Gostou do vídeo? Curta, divulgue, compartilhe. Siga a gente no Instagram também. Ajuda o nosso canal, que é muito importante ajudar o meu canal a crescer. E é isso. Vamos valorizar o cinema nacional aí. Vamos trazer outras vertentes, outros gêneros aí pra gente estar contando histórias. Realmente o terror é um gênero que está muito presente, de fato, nos filmes nacionais que eu tô assistindo ultimamente, assim. O suspense, o que é muito legal, porque acaba trazendo essa atmosfera nossa, do nosso cinema, para um gênero que é tão assim explorado lá fora, que é tão querido também, né, em termos assim de público, de crítica. E a Própria Carne não faz feio, pelo contrário, traz muitas coisas interessantes aqui para discussão pós-sessão, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, não deixem de assistir, fiquem com Deus, até a próxima, tchau! Fala, galera do Cinecult, eu tô aqui com o Ian SBF, diretor do filme A Própria Carne, esse filme super badalado que tá pra estrear agora esse mês nos cinemas, e eu tô com as perguntinhas aqui pra fazer pra ele. Ian, primeiro é um prazer estar falando com você aqui pelo Cinecult 23. A Própria Carne se passa durante a Guerra do Paraguai, um período pouco explorado no cinema nacional. Por que um contexto histórico tão específico para uma história de terror? Olha, eu acho que justamente porque a gente não fala muito disso. Tem vários filmes que falam sobre a Guerra do Paraguai, mas eu tenho certeza que a maior parte dos brasileiros conhece mais a Guerra Civil Americana, a Segunda Guerra Mundial, do que exatamente a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra das maiores da América Latina, na história moderna. Quase 400 mil pessoas morreram e reformulou, né, muito do nosso entendimento de tudo aqui na região. Então, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre ela, entender mais, pesquisar mais, estudar mais no geral. Aí quando você pensou no filme, você pensou assim em fazer o gênero terror, ou você pensou, vou para um contexto mais histórico e depois foi surgindo? Como que foi? Eu queria fazer um terror e eu acho que desde o primeiro momento, na minha cabeça, as coisas já foram indo para esse período. Não foi assim, tem um terror, vamos botar ele nesse período. Eu acho que tudo veio meio que junto, a coisa já estava um pouco conectada. E claro, quando o Jovem Nerd veio, eles tiveram um monte de ideias que a gente foi também trazendo e montando em cima, então aí virou aquele apanhado ali que virou esse filme aí, que tá muito maneiro. Isso que eu ia te perguntar também, como foi trabalhar com a galera do Jovem Nerd, porque o canal deles é muito ligado à cultura pop no geral, né, e é interessante a gente pegar esse gancho do cinema nacional, que é tão importante, e hoje em dia tá com tanta visibilidade, né, que a gente tá tendo várias produções muito legais pro gênero terror. Como que foi? A gente escreveu a 6 mãos o roteiro, que foi muito bom. No começo eles vieram muito trazendo a parte de Cthulhu, né, que é uma coisa do Lovecraft, que eles gostam muito, e é uma mitologia toda específica que eu fui aprendendo durante o filme, né, e só que isso quando eles trouxeram, era um elemento sobrenatural que eles queriam trazer,
E só que a gente isso acabou amarrando o filme de outras formas. Então, isso impactou na narrativa de uma maneira muito grande. Foi muito bom, porque a gente conseguiu construir esse filme junto e ficou no final do jeito que todo mundo queria. Foi muito legal. Muito legal. Agora, com relação ao personagem, o filme, né? O terror do filme parece surgir tanto do ambiente isolado, misterioso, da própria casa, como da condição dos personagens. Como você equilibrou o terror histórico com o sobrenatural e psicológico para construir a narrativa? Olha, eu acho que a grande facilidade é que a gente já estava num ambiente de guerra. Você está numa guerra, é muito fácil você cair no terror, né? Porque é o terror da guerra. Então, eu acho que foi um pouquinho tudo um pouco... tudo já estava, de alguma forma, já um pouco amarrado, né? Você está falando de guerra, você tem uma casa no meio do nada, isso já é sobrenatural de qualquer maneira. Então, acho que uma coisa já foi puxando a outra. Então, eu acho que o ambiente é tudo um pouquinho... É tudo crível ali, sabe? Eu acho que nada forçado no filme, porque você fala assim, cara, eu entendo, essa casa, no meio do nada, tem coisa errada ali. Tá certo. Ian, você deixa um recadinho pro pessoal do Cinecult 23 vir assistir o filme? Claro. Galera do Cinecult 23, 30 de outubro, no cinema Cinemark, vai estrear A Própria Carne. Tá muito maneiro. É para 18 anos, mas você pode entrar 16 acompanhado dos pais, ou seja, é terror mesmo. Então, vê lá. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, obrigado, hein? Um prazer, produtor do filme A Própria Carne. Ele vai falar um pouquinho pra gente aqui do canal, como que foi. Dave, A Própria Carne é um filme que tá essa galera do Jovem Nerd, que é uma galera muito ligada à cultura pop no geral. Como foi fazer um terror nacional, que é um gênero assim que o cinema nacional tá abraçando muito no momento, mas que não é tão comum ainda no nosso cinema. Como que foi? Foi desafiador, né? Assim, mas foi maravilhoso, sabe? Porque você poder ver uma história que a gente começou a conversar faz 1 ano e meio, tá agora estreando no cinema, sabe? E com tanta gente talentosa trabalhando, você pegar um roteiro, ler ele e agora ver o resultado final, é uma parada inacreditável, é incrível. Deixa eu te perguntar, teve alguma referência muito forte de alguma obra clássica, ou então alguma coisa do próprio cinema nacional mesmo que trouxe alguma coisa em alguma cena específica, alguma curiosidade, alguma coisa assim, tipo, sei lá, Hitchcock da vida, ou não? Foi uma coisa Na verdade, a gente tem a Bruxa como uma referência de estética, né, de tensão, era uma referência nossa, de mood board e tal, e Lovecraft também tá dentro da referência da história do filme. Ah, que legal, né? É isso, muito obrigado aí pelo... Valeu, obrigado, eu agradeço. Sucesso aí pelo filme. Valeu, dia 30 de outubro. 30 de outubro no cinema. Se você puder mandar um recadinho pro pessoal do Cinecult 23 pra vir assistir. Pessoal do Cinecult 23, dia 30 de outubro, A Própria Carne no Cinemark. Valeu, obrigado. Valeu, cara. Yo, Rita,